Ai, 2026, né? Começou. Então, antes de começar a continuar o que eu vim fazendo aqui com os vídeos, contando do meu sistema do caos ao leve, contando um pouco da minha experiência e de algumas mulheres que caminham comigo, encontrando leve em meio ao caos, eu fiz aqui um parênteses, quase que um cochete, para contar como é que eu comecei o meu ano. Como eu gosto de começar, já faz algum tempo que eu faço, como eu faço com as minhas clientes, todas as sessões do começo do ano, a gente sempre faz um fechamento e faz uma abertura de ano para criar a vida que a gente quer viver, para construir os nossos projetos, os nossos sonhos e tudo mais. E aí vim hoje, eu não ia fazer esse vídeo, mas falei, vou fazer algo diferente. Vou vir aqui sem roteiro, bem informal, para mostrar um pouco o que eu fiz, o que eu faço, o que eu tenho trabalhado aqui esses dias, para quem sabe também te ajudar a construir o seu projeto de vida, uma vida mais leve, mais saudável, mais consciente, a vida que você quer viver, uma vida que cuida de você, né? A minha primeira curiosidade seria te perguntar assim, como é que você começa o seu ano? Você vai assim, tipo, descansa, faz aquela que eu chamo de escapismo, foge da sua vida, vai lá para um retiro, para uma praia deserta, tal, se desconecta de tudo, não pensa em nada e aí volta para tua vida de loucura, para planejando as próximas férias, apenas, né? Você volta à vida automática com tudo aquilo que drena a sua energia e que jamais recupera nada. Veja, o estresse a gente não controla, mas a forma como o estresse entra em nós, né? Como a gente gerencia o estresse, isso é uma opção nossa. Mas não vou falar de estresse hoje. Quero saber assim, se você vai aí no flow da vida, né? Da vida acelerada, que é o que a gente vive hoje. E aí depois eu vou resolver os problemas que vão chegando, né? Que a gente fala que é o estado bombeiro, que a gente só fica apagando incêndio, aquele lance todo. Ou sai igual uma louca executiva, batendo meta e tudo mais, e depois se cansa, porque nunca se recupera. Como é que começou o ano aí? Já começou? Já desistiu? Já parou? Nem parou para pensar? Tá no automático? Tá tipo, por favor, não fale nada, eu só quero seguir a vida. Como que tá o ano aí para você? Aqui eu comecei com várias etapas. Foi uma forma também que eu vim aprimorando dentro do meu trabalho, da minha metodologia, com trocas com outras mulheres, também na vivência delas, de como que poderia ser também um início do ano, não naquele foco CEO, meta, 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 mas também de uma forma gentil, também de uma forma de observar o que a gente está precisando, que a pausa das férias, né, daquilo que a gente nos permitiu, se você de fato pausou, nos convidou a fazer. Hoje eu fiz uma sessão muito interessante e eu tenho feito essa semana, desde a semana passada, fui voltando aos pouquinhos, começando a voltar aos meus atendimentos. E a pergunta que eu tenho aberto sempre é: como é que foi as férias? O que você fez? O que você sentiu que, né, que abriu espaço para você, que o seu corpo pediu, né? E eu tenho ouvido coisas interessantes, então algumas pessoas ficaram mais em silêncio, outras pessoas fizeram atividade física, teve gente que ficou muito conectado com família, voltou a ler, são coisas que no acelerado, né, na vida onde a gente preenche todas as lacunas, a gente não permite nem a ouvir o nosso corpo, né? O nosso corpo pede, a gente nem escuta. Então, quando tem essas pausas assim, se você de fato se permite se desconectar com o seu corpo, com o que ele está ouvindo, com as pessoas ao seu redor, né, que você necessita, né, uma conexão ali com o seu parceiro, com os seus filhos, você acaba descobrindo lugares que é tão gostoso, que traz muito bem-estar e que essas sim devem ser incorporadas na sua rotina e não ficar a vida esperando as próximas férias. Então, eu gosto sempre de fazer essa abertura. Como é que foi o dia aí? O que você sentiu que o teu corpo pediu? O que você sentiu que veio de um lugar fluido, veio de um lugar gostoso, que a abertura da pausa da vida te ofereceu e você aceitou, né? E que foi prazeroso para você. Começa a pensar nisso. Será que isso não pode estar assim numa versão mínima aí no seu dia a dia? Bom, mas não era só disso que eu ia falar. O que eu queria contar é como que eu organizo mesmo. Eu vou mostrar aqui, tá um caos, tá? Não tem roteiro, não tem nada, tá aqui nesse rolê. Como eu faço as minhas metas, o meu planejamento, como eu penso tudo isso e a ferramenta que eu trabalho com todas as minhas clientes há já anos, né? Que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, que é o Vision Board, tá? Não é um vídeo sobre Vision Board, mas é um vídeo assim de várias ideias aí que você pode incorporar para começar o seu ano. Eu gosto, primeiro de tudo, e aí você pode escolher a forma que você acha prazerosa, fazer uma retrospectiva, sabe? Assim, como é que foi o seu 2025? E muitas vezes a gente esquece, né, como é que foi. Então, às vezes pegar fotos
do seu celular, fazer ali janeiro, fevereiro e resgatando os momentos, normalmente a gente registra esses momentos, fazer isso com o seu marido, fazer isso com a sua irmã, né? Fazer isso em família também pode ser muito prazeroso, traz risada, traz boas memórias. É um momento de agradecer, é um momento de até pontuar, você viu? A gente olhou aqui o ano todo e os momentos mais que a gente se destacou, que foram assim, mais significativos para nós, era o momento que a gente estava em casa, era o momento que a gente estava viajando em família, era o momento que a gente estava compartilhando alguma coisa, sabe? Pode dar algum insight assim. Então é legal parar, olhar o ano, agradecer. Às vezes fala, nossa, essa pessoa foi tão importante para mim, manda uma mensagem, agradece essa pessoa, também é uma coisa muito legal de fazer, tá? Eu acho muito, muito, muito interessante fazer essa pausa. Eu fiz essa pausa com o meu marido no momento de férias, a gente passou um tempo no carro e aí a gente foi indo mês a mês lembrando daquilo que a gente tinha vivenciado. Vale a pena também, depois desse momento aí de exaltação das coisas boas, também falar um pouco daquilo que falhou, daquilo que não deu certo, daquilo que doeu, né? E para a gente tirar aprendizados. Todos os pontos positivos e negativos podem nos dar sinais daquilo que deve ser repetido, daquilo que precisa pedir ajuda, daquilo que precisa ser alterado, né? Então também é um lugar de reflexão, né? Olhar os pontos positivos e negativos. Quando a gente olha e consegue encontrar os pontos comuns, né? Olha, né, sempre que eu estava exausta aconteceu isso, sempre que eu decidi sozinha não pedir ajuda aconteceu isso, você começa a ter alguns insights daquilo que você deve fazer uma nova proposta para o seu ano, então vale muito a pena fazer, tá? Eu gosto, e isso eu gosto de, em qualquer processo meu de mentoria, em qualquer trabalho que eu faço, fazer uma pausa meditativa, reflexiva, de visualização. É como eu começo mesmo a conhecer a pessoa verdadeiramente. Eu faço uma guiância, coloco ela em um estado de relaxamento profundo, faço um convite, uma visualização e algumas cenas da vida para ela entender aquilo que é importante para ela agora. E nesse momento a gente consegue fazer uma captação de valores. Encontrar os seus valores guias são assim, eu acho que é a chave mesmo, é o essencial para a gente criar um projeto de vida uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que está conectada com aquilo que você acredita, que nutre a sua alma. Então, o exercício de valores é a abertura, para mim, de qualquer planejamento, tá? Eu gosto de olhar os valores, pelo menos uma perspectiva de 3 áreas. O que é importante para mim, que nutre assim, a minha identidade, que é inegociável para mim como ser humano, né? Que está ligado a mim, a minha essência, tá? Então, quais são os valores do eu? Quais são os valores inegociáveis para o seu trabalho? O que é mais importante para você? Segurança, liberdade, autonomia, reconhecimento, né? O que é importante para você no seu trabalho, para você também fazer uma avaliação da fase da vida que você está naquele momento. Né? Às vezes, você com criança pequena, a flexibilidade pode ser um valor mais importante do que um aprendizado naquele momento, sei lá. Então, também ter os valores, é importante entender que eles mudam com a fase da vida. Se eu mudo, meus valores mudam, né? Se eu não sou a mesma mulher dos 30 anos aos 45, né? Os meus valores devem me acompanhar. Alguns são como são da base, né? Alguns, por exemplo, a verdade é um valor para mim que me percorre a vida toda. Eu gosto de estar aqui, do jeito que eu tô, falar aquilo que eu realmente sinto. A verdade para mim é o que percorre em todas as minhas áreas. Então, também tem esses valores que vão mudando da intensidade, mas são sempre aqueles que te acompanham. E aí, voltando às 3 áreas que eu gosto de ver de valores, também pensar nos relacionamentos. Quais são os inegociáveis do relacionamento para você? Confiança, respeito, o que você não abre mão. Toda vez que você tem uma dor, alguma coisa, a gente já falou sobre isso, né? Eu tenho um vídeo só sobre valores, pode procurar aí no meu canal. Você acaba, quando tem um valor corrompido, é muito dolorido. Então, ter os valores muito claros, em ordem, né, alinhado com a sua fase de vida é fundamental para um planejamento. Então, para mim, esse é a etapa 00. Quais são os seus valores? Quais são os valores que precisam ser reforçados esse ano? Qual é esse valor que você acha que é tão importante, está esquecido, que você quer amadurecer no seu dia a dia? Escolher um valor também para você exercitar é muito legal, tá?
Aí depois, né, da retrospectiva, daquele lance todo, eu gosto de trabalhar as minhas 3 ferramentas que eu trabalho o ano todo, tá? É o Vision Board, eu gosto de Vision Board assim, com fotinhos, palavrinhas, eu coloco assim na minha frente, olho para ele, são imagens, são pessoas, são cenas, às vezes lugares de viagem, então experiências que eu quero viver, coisas que me lembram daquilo que é importante quanto valor, quanto fase de vida, então eu gosto do Vision Board, gosto dele em imagem, tem gente que tem em frase, tem gente que tem na tela do computador. O que não pode é fazer um vision board e guardar na gaveta, tá? Então, ele tem que estar sempre no lugar que você vê, na minha opinião, tá? Esse é o meu modelo, não existe um modelo único, o modelo é aquele que você tem prazer de fazer, se conecta. Eu ponho a cor ali, a cor que eu gosto, que é a cor do meu site, da minha marca, eu tenho as minhas palavras, então o Vision Board é a ferramenta essencial aonde te chama, né? Quando vem um convite, você olha o Vision Board, você fala, isso está a favor ou contra? Eu dou mais um passo a partir do meu sonho, daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero construir ou não? E aí você tem uma tomada de decisão muito mais leve do que você não ter parado para pensar nisso, tá? Então o Vision Board é uma ferramenta muito boa. E a segunda ferramenta que eu acho fundamental a gente fazer essa análise antes de começar o planejamento é a Casa da Vida. O que é a Casa da Vida? É uma ferramenta que eu uso, que faz parte da minha metodologia, o método Rondon, que está nas minhas mentorias, que está na minha linha de trabalho, tá? Que a gente olha a vida como um todo. Ela tem uma base, né? A base dos princípios, que acho que todo pilar, na minha opinião, que nasce de princípios, né? Ele nasce mais estruturado, e aí ela tem um telhado que cobre tudo isso e protege mesmo os seus pilares de vida. A vida, no meu ponto de vista, não é só o trabalho e a vida pessoal ali da família. Existem uma série de coisas que precisam compor para a vida ser mais leve, mais saudável, mais consciente. Então, o que eu tenho de princípios? Eu tenho até aqui, eu olho sempre, sempre para isso. É o autoconhecimento, é o autocuidado, né? O cuidar de mim, a autorresponsabilidade, sou eu que tenho que fazer a minha parte, né? A priorização, que é o primeiro eu, depois o mundo, né? Se escolher, né? Eu gosto muito do princípio, né, da simplicidade, para de complicar, vamos fazer o simples bem feito dá resultado, a gente pode chegar nesse lugar. O que mais que eu tenho? Eu tenho a mentalidade, né, que é a capacidade de transformação, de criação, de desenvolvimento que a gente realmente tem. Então, entender que tudo isso faz parte e ter pilares mais estruturais é muito importante. E aí eu faço essa avaliação, olhando sempre o nível de satisfação que eu tô de cada pilar. E aí eu faço uma avaliação de 0 a 10 da minha percepção de satisfação. E aí eu pego os pilares do estilo de vida, né, que da medicina de estilo de vida, que são 6 pilares iniciais. Eu gosto de olhar tudo ele, eu falo a gente, porque toda hora eu falo com as minhas clientes, né? Então, a gente olha todos os pilares, né? E a gente vai dando notas do que eu estou vivendo, do que eu gostaria de viver, né? Do que falta para eu ter esse pilar estrutural na minha vida. E aí eu vou passando por todos esses pilares. Então tem o pilar sim do trabalho, o pilar do aprendizado, da vida social, tem os pilares, né, que estrutura a nossa saúde física, então da alimentação, da atividade física, do sono. Então eu vou passando por todos esses pilares fazendo essa avaliação. E quando eu tenho esse retrato, né, quais são os meus valores, como que está estrutural, assim, né, a satisfação dos meus pilares de vida, eu começo a perceber o que está faltando, né, o que está fortalecido, o que eu preciso melhorar para eu ter, assim, a vida que eu quero viver. E aí, junto tudo isso com o meu planejamento semanal, com o meu planejamento anual, mensal, como você gostaria de fazer. Eu gosto de fazer planejamento semanal, olhar ali a minha rotina, encaixar aquilo que eu percebi que eu preciso fortalecer dentro da minha rotina, tá? Então, esse é um pouco as minhas 3 ferramentas principais. Quando eu olho os meus pilares, eu sempre escolho 3 que tem as piores notas mesmo, que são os pilares que eu acho que eu preciso focar para melhorar. Porque, obviamente, a nossa expectativa não é ser perfeito em tudo, não tá 10 em tudo, até é um lugar muito difícil, dependendo da fase da vida, você vai deixar uns pilares um pouco mais enfraquecidos. Aqueles estruturais muito, muito importantes, a gente realmente tem que cuidar, são alguns, assim, que são inegociáveis, mas tem alguns que vai deixar um pouco mais, você tá com um bebê pequeno, talvez a sua vida relacional ali vai estar um pouco mais descansando, vamos falar assim, né? E daqui a pouco você volta, né? Porque a vida realmente são de fases, é dinâmica e tudo mais. Mas você precisa olhar
trabalhar. E eu gosto de escolher 3 para começar o primeiro trimestre do meu ano dando assim, mais força, mais empenho para aumentar o nível de satisfação que eu vou ter naqueles pilares, tá? Então eu gosto de olhar esses pilares. Eu faço isso também com as minhas clientes, eu acho muito legal ver elas trazendo soluções para aquilo que elas querem viver, porque é o nível de satisfação dela, não é sobre o que eu acho bom. Então assim, para você, então, sei lá, a sua alimentação, para você talvez seja ir para um caminho, para mim vai ser outro, para minha cliente vai ser outro. Então a gente precisa entender, para mim, hoje, do que eu estou disposta a fazer, né? Porque tudo também depende de tempo, de esforço, de dedicação. Então, do que eu quero realmente fazer e do que eu estou fazendo, como é que está esse rolê, sabe? Eu gosto de dar um exemplo muito claro que, por exemplo, a parte de educação, às vezes você não está a fim de fazer um mestrado, uma pós-graduação, a parte do aprendizado é importante para a vida. A gente precisa estar sempre aprendendo de alguma forma. Às vezes você está aprendendo, lendo um livro, assistindo um curso, escutando um podcast, e isso é suficiente para você, porque te basta. Para algumas outras pessoas, prefere estar num curso mais estruturado, estar escrevendo um mestrado, estar alguma coisa mais aprofundada. E também tem de fase. Então, qual é a fase que você está hoje? Qual é a nota que você se dá? Qual é a nota que você gostaria de se dar lá no final do ano? E aí a gente começa a fazer o planejamento, tá? Eu gosto de pensar bem numa coisa corporativa, desses pilares, analisar assim, o que eu preciso parar que eu faço hoje, que vai melhorar a minha nota de satisfação desse pilar. Da alimentação é muito fácil, né? Por exemplo, se eu estou muito compulsiva com açúcar, poxa, eu queria parar de ficar comendo açúcar durante a semana. Vou criar aqui a gente vive através de regras, né? Então vou criar aqui uma regra consciente, né? Nossas regras inconscientes que normalmente vão norteando a vida de quem não pausa para tomar decisões, né? Mas aí eu vou tomar aqui uma decisão de criar uma regra aqui. Então agora eu como açúcar uma vez por semana, no final de semana, sei lá, a regra que você quiser. Se isso for algo que vai melhorar a sua satisfação lá na frente, cara, eu tô comendo menos açúcar, tô com menos craving, isso tá muito melhor para mim, vou me dar uma nota melhor aí, tô realmente cuidando da minha alimentação, cuidando da minha saúde, cuidando da minha vida. Lembra, projeto de vida não se sustenta sem projeto de saúde, tá? Então, dentro do seu pilar, usei a alimentação porque é fácil, o que você precisa parar para aumentar o nível de satisfação daquilo que você está vivendo? O que você já faz que é muito bom, que você tem que continuar? Então, estou usando a alimentação, vamos continuar. Nossa, eu como muito legumes, meus pratos têm muito verde, isso é algo que eu acho muito saudável, eu quero continuar. Isso está a favor, né, do meu projeto de vida, que inclui o pilar da alimentação, né? E qual é o outro pilar? Qual é a outra coisa que eu deveria começar? Nossa, eu preciso realmente começar a beber mais água, sei lá. Eu preciso começar a jantar menos, a jantar mais cedo. E aí você vai, cada pilar que você quer reforçar, fazendo essa reflexão. O que eu preciso parar, o que eu preciso continuar e o que eu preciso começar a fazer. É muito legal porque você consegue chegar num ponto de ação mesmo, de escolha da rotina ali que você vai desenhar depois, tá? Eu gosto bastante disso. Para fortalecer as suas escolhas, é sempre legal se perguntar por que eu quero isso? Por que comer açúcar vai me ajudar a ter uma alimentação melhor? Por que uma alimentação melhor vai me ajudar a ter uma vida melhor? Entendeu? Você vai indo no porquê daquilo, né? E qual é o custo de você não fazer isso? Lá na frente, que custo que eu tenho de não cuidar da minha alimentação? O que pode chegar em mim? Então, ficar pensando o que eu ganho, o que eu quero, por que isso é importante, começa a fortalecer. A gente precisa ter uma motivação intrínseca para que a gente se comprometa com aquele nosso projeto. Então, vai se fazendo essa pergunta, né? E também seja realista, né? Não seja radical, né? E se pergunta assim, será que isso funciona mesmo dentro da minha vida hoje? Será que isso não está muito radical, né? E pode contar para as pessoas, ter aliados ali no seu projeto. Eu sempre falo que você ter o comprometimento, é por isso que eu tenho clientes minhas contínuas, porque elas se comprometem comigo e elas querem me contar o que elas estão fazendo, isso ajuda demais, aumenta em inúmeros porcentos você ter ali uma partner, né, que te acompanha ali no desenvolvimento do seu projeto. Que mais? Sempre tenha clareza, né, do que prova dentro das suas escolhas de que isso que você vai fazer vai estar a favor do seu projeto de vida, tá? Então,
Escreva mesmo, ponha post-its, depois eu mostro a minha linha de post-its que tem aqui. Eu tenho post-its de coisas que eu quero me lembrar, por que que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Isso é o que protege, né, o nosso planejamento, protege os nossos limites, tá bom? E eu acho muito legal quando você pensa no começar a fazer, de por que que aquilo vai te aproximar daquele teu projeto principal. Então, vai desenhando o passo 1, o passo 2, pequenas metas diárias de coisas que você vai começar a fazer e que aquilo vai ser um parâmetro de que ao final de um ciclo, né, do ciclo do ano, você vai atingir a meta. A gente não pode esperar chegar lá na frente e falar, putz, aquilo que eu fiz não deu resultado. A gente precisa ter as métricas de acompanhamento. Então, esse começar a fazer pode ser nessa linha também. Mas o principal de tudo é saber o passo 1, para você fazer já, tá? Então já vai sabendo o passo 1, não escorrega nisso, já vai para o passo 2, que aí realmente um vision board para levar você caminho por caminho para o que você quer viver. Eu gosto muito do conceito do a única coisa. Quando tudo tá o caos, quando você tem clareza daquela única coisa que ao fazer vai sustentar todas as outras, você ganha uma força para que você proteger a sua única coisa. Às vezes você está tão ruim na sua qualidade do sono que a sua única coisa neste momento é priorizar o seu sono. E aí, para priorizar o sono, você vai reduzir a cafeína, você vai fazer atividade física, você vai fazer uma gestão de estresse, tudo para priorizar o seu sono. E ao dormir, é a única coisa que você deve priorizar agora, que ao dormir, tudo se tornará mais fácil, mais leve. Percebe? Às vezes a gente tem uma única coisa que está contaminando tudo, tá? Terminei uma sessão aqui com uma cliente que a única coisa dela é criar o limite do trabalho. Ao criar o limite do tempo que ela vai se dedicar ao trabalho, ela vai abrir espaço para as outras coisas que estão ali em estado de sobrevivência, tentando encaixar ali. Então, ter clareza das suas únicas coisas também é muito importante, tá? Esse conceito para mim é muito bom. Usando aqui um exemplo pessoal, eu acho que a minha única coisa desse ano é cuidar da minha saúde emocional. Então, eu estou priorizando muito, muito, muito que tudo deve ser a favor da minha saúde emocional. Por isso até que eu estou indo com tanta gentileza nesse início de ano para mim, tá? Na prática aqui, eu vou contar como é que eu fiz essas 3 semanas. Fiz aqui até para não me perder, tá? Porque eu falo pra caramba, você já percebeu. Como eu falei, na semana de férias mesmo, eu fiz aquilo que eu senti que o meu corpo precisava, tá? Então, eu descansei mesmo, eu fiquei offline bastante, eu li muito, eu li um livro inteiro, 2 vezes o livro, que eu queria muito me conectar com aquele livro, eu fiquei bastante em família, tá? Então, eu percebi que aquele lugar era o lugar que eu queria estar. E isso me deu um chamado daquilo que eu precisava realmente honrar com presença e qualidade para esse ano. Fiz esse exercício com outras mulheres, apareceram coisas muito legais, então faça com você, observe o que você fez nas férias. E nesse lugar das férias eu fiz a retrospectiva, tá? Aí voltei à vida, né? E eu comecei a criar as estruturas para eu voltar com tudo. Gentilmente. Então, as coisas básicas, né, de uma mulher multipapel. Desde o básico, fazer compras de supermercado, lavar 8 máquinas de roupa, acionar os contatos ali que estavam em espera para a gente voltar à mentoria. Então, foram coisas que foram na primeira semana, tá? Então, coisas simples. Fiz um planejamento financeiro com meu marido, a gente olhou todas as contas. Então, ter esse lugar do planejamento. Foi nessa semana 1 ativa do ano, que eu sentei, fiz o meu vision board, fiz meus exercícios de valores, tá? Então, tudo num lugar que eu estou me preparando para agir. Então, eu me preparei financeiramente do que eu vou financeiramente investir esse ano. Eu me preparei quais são os sonhos, os projetos desse ano. Fiz uma reflexão, fiz minha visualização, minha meditação, fiz minha lista de valores, fiz o projeto, né? Então, como é que eu me preparei. Então, essa semana é uma semana muito, assim, de estratégia, tá? É a semana que começou aqui, dia 5 de janeiro, uma estratégia para o que estava por vir. E aí, a semana 2 já é uma semana que você começa a fazer os primeiros passos, aqueles que eu falei que são assim, que você já tem que marcar na agenda já. Então, realmente, nessa primeira semana que eu estou agora, eu já estou agindo. Então, estou aqui. Né? Eu decidi na semana passada que esse é o canal que eu quero trabalhar mais esse ano. Então, eu já coloquei isso em prática, já estou aqui. Né? Eu decidi, então, que eu ia cuidar da minha saúde emocional.
Então, eu já fiz ontem, conheci a minha futura analista, né? Então, ontem eu fiz uma reunião para conhecer uma pessoa que eu achava que poderia me acompanhar esse ano. Então, também já fiz essa ação. Fiz uma ação com meu filho também, eu fui criando ações, voltei para a natação, fiz essa reflexão, fiz uma conversa com o meu treinador de corrida, combinamos o que a gente vai fazer esse ano, conversei com algumas pessoas que eu estava com ideias para esse ano. Então, foi uma semana de planejamento e essa já de ação. Eu já voltei para natação, eu já me inscrevi na minha próxima maratona, tá? Então, foram coisas que foram acontecendo já essa semana, já a semana de ação. E eu já tenho novas ações para as próximas semanas. O que eu quero dizer é que a gente pode voltar sem aquela coisa do... vou fazer tudo, agora estou com gás total, me recuperei total, porque essa força total não se sustenta quando a vida realmente acelera, que é o que a vida é, né? Ela cai, não se sustenta. Então, volta gentil, volta sem esforço, sabe? Sem, tipo, punição, sem detox, vou fazer restrição de tudo. Não volta desse rolê. Volta comendo a alimentação saudável que você gosta, volta movimentando o corpo, né? Eu voltei para musculação semana passada, essa semana já coloquei a natação. A corrida foi uma coisa que eu mantive as minhas férias inteiras, porque é um lugar que eu gosto de estar, então é uma coisa que eu nunca paro. Reduz, né? Mas nunca paro. Então, essa semana já está nesse lugar. Mas começa a já colocar os hábitos que cuidam de você. E aí você vai se fortalecendo, vai ganhando até a atração. O hábito, ao fazer, você precisa, né? Como é algo novo, o cérebro gasta mais energia. Então, escolha algo pequeno, algo fácil. E aí depois ele vai ficando mais fácil, vai colocando mais energia, né? Mas que não seja algo brutal. Gente, falei horrores, tá? Então, é um pouco que eu queria dividir. Ferramentas, falei de 3 principais, provando que eu faço o que eu falo. Esse é o meu manual do ano, tem as minhas metas, tem os meus valores, ele fica aqui, né, toda vez que eu abro meu computador ele fica aqui, tem post-it das frases e das palavras mais importantes aqui para o ano. Eu gosto de criar frases que me trazem assim a presença do que eu quero. Então eu tenho falado muito de gentileza, eu tenho falado muito de fluidez e de leveza para o meu ano, tenho trazido para mim essa força, tá? Então aqui eu coloco desde as metas, tem os pilares que eu quero mais trabalhar, estão marcadinho aqui as minhas notas na minha casa da vida. São coisas que eu desenho, escrevo, faço reflexões, compartilho com pessoas que vão me ajudar. Tem tudo, gente. Tem até assim o meu planejamento semanal. Cada dia eu tenho uma meta de foco, né? A gente precisa de foco. Então, esse é meu dia principal de conteúdo, esse é meu dia principal de atendimento de cliente, esse é o dia que eu vou estudar mais, então eu tenho essa separação. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais alguma das minhas ferramentas, pode me escrever. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, quiser que eu faça esse trabalho de planejamento, de construção de projeto de vida, eu tenho a mentoria, eu tenho sessões individuais que a gente pode fazer aí, uma imersão aí de 2 horas no seu rolê e a gente sai aí com um diagnóstico e um planejamento. Tudo isso você pode entrar em contato comigo. É isso, gente. 2026 já começou aqui gentilmente, com leveza, né? Dentro desse caos que o mundo vive, a gente precisa assim, se fortalecer, ter ferramentas, ter comunidade, ter lugar de fala também, para que a gente construa uma vida mais leve, no meio do caos. Espero continuar te encontrando por aqui. Eu volto com os conteúdos no padrão que você estava vendo aqui, muito mais. E eu espero também te ver na minha newsletter sobre mim. É isso, te vejo aqui nos meus outros canais, Construindo Leve em Meio ao Caos.